A desigualdade é um problema, é o maior problema do Brasil hoje. Eu vejo assim que muita gente dos partidos políticos de direita, de esquerda, de centro, perdem muito tempo discutindo assuntos que não têm importância nenhuma para as pessoas. E deixa o tema da desigualdade num país como o Brasil, que é um país totalmente desigual, deixa numa posição secundária. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. A gente continua o nosso GPS político dessa vez para entrevistar o governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande. Ele é governador pelo partido PSB, está no seu segundo mandato, já foi também senador e deputado federal. E é meu colega, é formado em Direito, mas é formado também em Engenharia, o que significa que ele tem habilidades muito além das minhas habilidades, porque se formou em Humanas e em Exatas, né? Só isso já é algo maravilhoso. Bem-vindo, governador. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui no GPS Político. Obrigada. O prazer é todo meu, todo nosso, né, galera? Bom, vamos começar. A gente começa com a nossa reguinha. Então, aqui estão os posicionamentos políticos. A gente complexificou um pouco o campo da esquerda, o campo da direita. Para quem ainda não viu, o vídeo de abertura do GPS Político é um vídeo com o professor Christian Lynch, que fala um pouco sobre a formação da nossa régua e, portanto, dá um pouco mais de significado para esses nomes que vocês veem aqui. Mas o que eu quero de você, governador, é que você coloque esse item aqui, totem, pontinho, eu nunca sei o nome dele, em cima do seu posicionamento. Pode dizer, não, Gabriela, não gostei da régua, quero inventar uma outra posição. O importante é só dizer para as pessoas no que consiste essa ideologia, essa visão de mundo. Tá aqui a régua. Muito bem. Eu estou aqui. Tá? E o que significa estar aqui nesse lugar da régua? Significa a compreensão de que o mundo precisa ter oportunidade para todos, e significa que nós estamos num mundo capitalista. E o que a gente precisa fazer neste momento no mundo capitalista, no mundo pragmático, é a gente humanizar o capitalismo, melhorarmos, tendo como visão uma igualdade efetiva, mas sabendo que neste momento o que a gente tem que fazer é aperfeiçoar o sistema capitalista que nós estamos nele. Eu acho que você já adiantou essa minha pergunta. No geral, as pessoas se colocam e depois eu faço. Então, se for repetitivo, tudo bem. Mas se você tivesse que colocar a sua ideologia em 3 pilares principais, quais você diria que são esses pilares? Eu colocaria, neste momento, a minha ideologia apoiada na fraternidade e no humanismo. Tá. Né? Colocaria minha ideologia ancorada na igualdade de oportunidades. Boa. E colocaria também na busca de eficiência na prestação de serviço público. Perfeito. E eu queria te perguntar, governador, no geral, as pessoas te atribuem o mesmo rótulo que você se atribui, ou as pessoas te chamam de coisas com as quais você não se identifica? Nesse momento agora, é de coisa que eu nunca me identifico. Do que estão te chamando? Me conta. Me chamam de tudo, de tudo. Eu também. Me chamam de tudo. De tudo que você puder imaginar. De comunista, de socialista, de autoritário, de ditador, as pessoas que são contra, né? Nós estamos vendo um momento em que um grupo de pessoas, quem está no poder, ou que tem um pensamento ideológico, ou que tem posicionamento, carimbado de diversas maneiras. Você vê que todo mundo que discorda, por exemplo, do pensamento vinculado à liderança do Bolsonaro, ou é comunista, ou é socialista, ou é autoritário. Todo mundo, independente de ser do Partido Socialista como eu, ou de ser do PSDB como é o Dória, né, ou de ser o Eduardo Leite, ou de ser o governador da Bahia. Qualquer um que discorda vira comunista, autoritário. Todo mundo é jogado no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por isso que a gente tem o GPS político, para colocar as pessoas nos seus lugares. Esse programa aqui ele é fundamental, porque quem tem racionalidade precisa de passar a pensar com um pouquinho mais de profundidade, que não seja só carimbar as pessoas. A gente diz que o GPS é justamente para dar significado aos rótulos. E porque muitas vezes a gente vê um debate que parte do pressuposto que todo mundo sabe o que significam essas palavrinhas aqui. Sim. Mas isso não é verdade, não tem vergonha nenhuma em não saber. É só a gente buscar entender um pouquinho melhor. Mas eu também, só complementar a sua pergunta, eu entrei na parte negativa, mas muita gente me identifica da forma como eu acho que eu sou. Ótimo. Tá certo? Então, que bom. A gente vai logo pelo lado negativo, mas também tem um lado positivo. A gente agora falando um pouquinho mais de política pública,
Você já me disse sobre igualdade de oportunidades, essa é a minha próxima pergunta, mas eu sigo a nossa sequência para os quadros, enfim, ficarem equivalentes. Eu quero que você me responda se a desigualdade é um problema, sim ou não, e se sim, o que a gente tem que buscar? A igualdade de oportunidades, ou seja, igualdade no ponto de partida ou a igualdade no ponto de chegada? A desigualdade é um problema, é o maior problema do Brasil hoje. Eu vejo assim que muita gente dos partidos políticos de direita, de esquerda, de centro, perdem muito tempo discutindo assuntos que não têm importância nenhuma para as pessoas. E gastam tempo, se pegam efetivamente, né, e brigam com temas às vezes que não têm tanta importância e deixam o tema da desigualdade num país como o Brasil, que é um país totalmente desigual, deixa numa posição secundária. E quando você tem uma crise como essa que a gente está vivendo, a desigualdade aumenta ainda mais, e muito mais. Então é preciso que a gente compreenda que esse é um desafio nosso, assim, de reduzir a desigualdade no nosso país. E como enfrentar? A melhor maneira de enfrentar é enfrentar pelo ponto de partida. Essa é a melhor maneira da gente enfrentar. É você, desde os primeiros meses da criança, você dá a ela as condições todas de saúde, de educação, psicológica, de afeto, mas também com a desigualdade já presente, não tem como você deixar de buscar desigualdade na chegada, porque você tem que aliviar o sofrimento das pessoas. Então, a melhor maneira é da partida, mas nós temos que ter políticas de compensação, nós temos que ter políticas que amenizem o sofrimento das pessoas, que permitam que as pessoas vivam com um mínimo de dignidade. Isso que não foi construído lá no início tem que ser amparado e compensado aqui já na chegada. Perfeito. E se você tivesse que estabelecer o seu projeto para o Brasil em 3 grandes frentes, quais seriam essas 3 grandes frentes? E em resumo, claro, eu sei que o nosso tempo não é longo, como que se daria a viabilidade prática dessas ideias? Primeira é o combate à desigualdade. Segundo, vou falar as 3, depois eu trato com cada um. Segundo é a educação. E terceiro, investimento em infraestrutura, para melhorar a logística. Acho que esses 3 pilares são os pilares que devem fazem parte do meu projeto, do meu governo, e deve fazer parte da minha avaliação de um projeto de país. O combate à desigualdade deve se dar no início, né, na oportunidade para as pessoas, nas mesmas condições de competitividade, e aí sim, precisa efetivamente melhoria das condições de saúde, de segurança pública, né, porque os jovens e as crianças que vivem num ambiente como é do Rio de Janeiro de ontem, Jacarezinho, não tem as mesmas condições que que pessoas que nascem em outros bairros têm, em outras regiões têm. Então, de segurança, de saúde, de educação. Então, as condições para que as pessoas tenham igualdade, né, de oportunidade e políticas compensatórias, né, porque aí você, de fato, tem que complementar as ações de segurança alimentar, você tem que complementar as ações de renda. Então, são políticas compensatórias que precisam ser executadas permanentemente num país com uma das maiores desigualdades que existem. Na educação, é fundamental que nós avancemos, por exemplo, na educação em tempo integral, que a gente transforme as escolas num local que atrai a juventude, que ela goste de ficar. Por isso, o investimento em tecnologia é fundamental para que a gente possa atrair e manter as pessoas. Um ambiente de debate, de construção, de projeto de vida, né, que tem que ter na educação. Então, a educação é um trabalho que precisa ser visto de forma mais ampla, não só com a formação técnica, mas também com a oportunidade das pessoas debaterem seus projetos de vida e tentarem construir esses projetos de vida. E no investimento em infraestrutura, é uma gestão que permita você ter recursos públicos para investir em infraestrutura, porque o Brasil perdeu a oportunidade de investir em infraestrutura no passado. Você vê que tem países desenvolvidos que já resolveu a sua infraestrutura há mais de 100 anos, e nós ainda não resolvemos. Mas ao mesmo tempo que a gente perdeu a oportunidade do passado, a gente tem uma oportunidade agora do futuro, de usar a necessidade de infraestrutura que o Brasil tem, para que a gente possa, a partir daí, gerar emprego, para que a gente possa, a partir daí, levar desenvolvimento para as regiões do nosso país. Então, assim, recursos públicos e parceria com o setor privado, tá certo? Isso são ações fundamentais
para a gente poder ampliar os investimentos na infraestrutura e melhorar a logística do nosso país. O governador Casagrande já está antecipando as perguntas. Olha só, porque a minha próxima pergunta seria: o Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou existem momentos em que a iniciativa privada pode se apresentar como uma melhor opção? O Estado e a iniciativa privada e a sociedade não precisam romper seus laços, né? A gente pode trabalhar juntos. Acho que o Estado, eu vejo que alguns empresários quebram a cara porque são bons gestores na iniciativa privada e quando vão para a administração pública veem que a burocracia, a necessidade de trabalhar juntos, as relações políticas, é próprio de quem tem uma identidade, uma sensibilidade política. A gente assiste frequentemente no país, em diversos estados e municípios, esse comportamento da pessoa se frustrar com a administração pública exige relação política. É fundamental isso, exige paciência e tolerância e acompanhamento permanente das coisas. Então, assim, o Estado tem sua expertise, quem tem sensibilidade para o serviço público sabe que é preciso ter uma visão diferente, um perfil diferente para ser gestor público, mas o Estado ele presta serviços adequados efetivamente em diversas áreas, que não precisa excluir a iniciativa privada. E nem entidades da sociedade, organizações sociais, entidades que possam contribuir e colaborar, porque muitas vezes um mix de gestão, na área de saúde, por exemplo, uma gestão do Estado, uma gestão de uma organização social, uma gestão de um filantrópico, esse mix de gestão protege o cidadão, né, porque se algum movimento grevista, por exemplo, acontecer num local, não vai ter em outro. Então, esse mix de possibilidades e alternativas de gestão pode ajudar muito. Na área de infraestrutura, por exemplo, assim, e muitas vezes, um líder que tem uma visão empresarial e que trabalha na administração privada, ele é mais eficiente do que o Estado. Então, acho que a gente tem que encontrar o melhor modelo, né, que possa juntar todos, né, com um único objetivo, que é prestar serviço para o cidadão. Não importa a cor do gato, o que importa é que ele possa alcançar o rato, tá certo? Então, acho que esse objetivo é prestar serviço eficiente para a sociedade. Perfeito. E na sua fala, eu percebo que tem um elemento constante, que é a questão da justiça social, e eu quero saber, aliás, para o pessoal saber, para a gente buscar a justiça social, até que ponto a gente vai interferir na propriedade privada? Acho que assim, a iniciativa privada, a propriedade privada é um direito constitucional, assim, mas o Estado forte, não é grande nem pequeno, não é grande, assim, fica um debate se o Estado tem que ser grande ou se tem pequeno, tem que ser forte. O Estado forte pode atuar, né, para que a propriedade cumpra um papel social, tá? Sem necessidade de você ferir a Constituição e sem necessidade de você enfrentar uma empresa e uma pessoa que deu sua vida construindo um patrimônio. Acho que o Estado forte pode desapropriar, o Estado forte pode estabelecer políticas públicas adequadas, pode fazer articulação política com o setor privado. Então, assim, as empresas hoje, que já são empresas reconhecidas no Brasil e fora do Brasil, elas têm um comportamento social, uma preocupação ambiental e social muito grande, porque elas sabem que só o lucro ou só o pagamento de um imposto não é suficiente para que elas sejam reconhecidas na sociedade e que elas possam prestar um trabalho. Até porque os empresários constroem um patrimônio, às vezes, tão grande que a nossa vida tem um limite, né? Tem um tempo aqui nessa terra, que elas se transformam, muitas empresas se transformam em quase que numa instituição, né? Que continua dando lucro, mas querem prestar um serviço à sociedade. E como que o senhor vê o papel do Estado na ajuda à iniciativa privada por meio de isenções fiscais ou créditos subsidiados, por exemplo? Acho normal porque um país que não tem política de desenvolvimento regional, nosso país não tem, nós não temos uma política do poder central, né, para que os estados possam se desenvolver independente das desigualdades que existem num país da dimensão do Brasil. Então, assim, o meu estado, por exemplo,
ele pratica o incentivo, né, a renúncia de tributo para atrair empresas. O meu estado pratica e os outros 25 estados mais o Distrito Federal praticam também. Então, assim, cada estado vai conseguindo fazer a atração de acordo com os incentivos que concede ao setor produtivo, porque isso gera emprego, gera renda, e se muitos estados não fizessem isso, essas empresas não estariam, né, num estado mais periférico. Poderiam estar num estado grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em algumas regiões de Minas Gerais, mas não estariam em estados mais distantes, tá certo? A outra questão é que tem momentos, né, como este que a gente está vivendo agora, que é necessário que a gente possa dar a nossa contribuição como Estado, né, como administração pública, ao setor privado. Agora mesmo, no Espírito Santo, nós constituímos um fundo de proteção ao emprego. Nós estamos alocando 250 milhões de reais para financiarmos as empresas que foram prejudicadas na pandemia com taxa Selic, então com juros subsidiados. No ano passado, a gente colocou um fundo de aval de 100 milhões de reais para financiarmos microempreendedores sem taxa de juros nenhum, nem Selic, até 5 mil reais. Então, assim, é normal, é natural que a gente tenha políticas de desenvolvimento e que a gente possa cobrar contrapartida de geração de emprego, de comportamento na proteção ao meio ambiente, mas que a gente possa, em alguns momentos, e até como política de desenvolvimento, a gente poder subsidiar e incentivar as atividades empresariais. Eu vou aproveitar esse momento, eu nem contei para o governador Casagrande ainda, mas quando eu ainda era advogada, a gente fazia uma brincadeira lá no escritório e dizia que todos os casos que eram do Espírito Santo chegavam para mim. Eu não sei por que eu atraí os casos do Espírito Santo. E eu tive a oportunidade de viajar para o Espírito Santo muitas vezes. Eu sei que não é um destino que as pessoas necessariamente pensam em primeiro lugar, mas é um estado belíssimo. Então a gente não está podendo viajar agora, mas depois que as coisas voltarem ao normal, o Espírito Santo é um estado lindo, tem lugares muito legais para visitar, então fica uma dica aí de quem teve a oportunidade de viajar a trabalho e aí conheceu mais um pedacinho do Brasil, que com certeza vale a pena. Não estava combinado. Não estava combinado, ele foi falando e eu lembrei aqui. Muito bom, eu tive dois casos, um em Iúna, bem no interior, Iúna e Serra. Iúna lá no região do Caparal. Para ir até a cidade, as estradas, eu ficava assim, gente, tem até uma, como é que é? A Montanha Azul, não é? Pedra Azul. Viu? Tô falando. Pedra Azul. Eu fui. Pedra Azul em Domingos Martins, lugar lindo. É belíssimo. O Espírito Santo é lindíssimo, de verdade. Guarapari também, né? Guarapari. Pessoa viajada. Mas estão convidados sim, depois que passar a pandemia, estado bonito e bem organizado. Exato. Tem um debate que se apresenta aí nas redes que eu vejo que é o seguinte, de um lado tem o pessoal dizendo assim, não existe responsabilidade fiscal sem justiça social. E aí do outro lado o pessoal retruca falando, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Quero saber a sua opinião sobre esse equilíbrio, considerando o estado de estrangulamento das contas públicas no Brasil. É uma questão de cultura, né? Nós, desde 2012, quando eu governei o estado pela primeira vez, o estado do Espírito Santo é um estado com nota máxima na gestão fiscal. Tem nota A na gestão fiscal, nota A para quem está nos acompanhando. Ótimo. Eu sei que você entende. É o estado que tem todos os indicadores econômicos fiscais controlados, tem dinheiro para investimento, paga suas contas em dia, de pessoal, de fornecedores, e mantém uma reserva financeira para fazer investimento. Então, o nosso estado, desde 2012, eu levei o estado para ser nota A na gestão fiscal, o estado continua como nota A na gestão fiscal, o estado, ele é o estado com menor mortalidade infantil do Brasil, é o estado com melhor educação de ensino médio do Brasil, com a segunda maior longevidade do Brasil, é um estado que está avançando com dificuldade, mas avançando no controle da violência, porque ainda é um desafio que a gente tem. E é o estado quinto mais competitivo do Brasil. Então, assim, estou citando aqui alguns exemplos para dizer que justiça social está relacionada à capacidade do Estado em fazer investimentos próprios e em articular investimentos de outras instituições e da própria sociedade. Então, assim, não tem como você praticar a justiça social se você não tiver o Estado chegando com o primeiro cheque, tá certo? Assim, sei lá, eu quero ajuda
do governo federal, eu quero ajuda de uma instituição internacional, eu quero ajuda dos empresários. Vamos imaginar que eu quero para poder fazer uma grande campanha no meu estado de ajuda à complementação alimentar. Se o estado não chegar primeiro, tá certo? Às vezes os outros parceiros não chegam. Então, é necessário que a gente tenha equilíbrio fiscal, que a gente tenha justiça fiscal, equilíbrio fiscal, responsabilidade fiscal, para que a gente tenha recurso para poder manter os servidores em dia com o seu pagamento, para que a gente possa manter os serviços essenciais de saúde, segurança e educação, né, e assistência social funcionando perfeitamente e fazendo investimento em infraestrutura. Como eu disse, assim, o pilar da infraestrutura e da educação são fundamentais para que um estado como o meu, para que um país como o Brasil possam ser competitivos. Por que nós não somos competitivos hoje no mundo? É porque nós temos um custo do Brasil elevadíssimo. E uma das razões, não a principal, não a única, mas é a falta de capacidade que a gente tem de ter uma eficiência logística. Então, acho que uma responsabilidade fiscal nos leva, quando você tem governantes que tenham capacidade de compreender aquilo que é prioridade, à justiça social. Agora a gente vai para a parte do GPS político que fala um pouquinho sobre diálogo. O governador deve saber que a gente está vivendo um momento delicado aí. Nas redes está todo mundo brigando, fica essa história de se uma pessoa não concordar 100% comigo, não dá para conversar. Então, o que eu queria saber de você é, existem atores que estão fora desse seu campo político, vou colocar aqui, onde o governador se colocou, com as quais você conversa e que considera interlocutores leais e bem intencionados? Existem sim. Eu vou começar pelos governadores, porque claro. Como o estilo do presidente Bolsonaro, que é um estilo muito aguerrido e muito de enfrentamento, os governadores tiveram que se juntar, né? Tem que se juntar e de forma muito, muito leal, para repetir sua palavra, assim, de muito boa intenção, nós nos juntamos com boa parte dos governadores e temos um diálogo hoje bom. Eu sou do PSB, temos um diálogo bom, por exemplo, com Dória, que é do PSDB, temos um diálogo bom com Eduardo Leite, que é do PSDB, mas temos um diálogo bom com os governadores do Nordeste, que são de partidos diferentes, mas tem PT, tem MDB, tá? Tem diversos partidos. Temos um diálogo bom com Caiado, do Goiás, temos um diálogo bom com diversos governadores, com Moisés, que teve um problema agora de afastamento, mas se elegeu pelo PSL, eu acho, Moisés. Mas temos um diálogo bom, sim, com o Mato Grosso do Sul, com o Maro, com a Zambuja. Então são pessoas diferentes. Temos necessário diálogo com, por exemplo, a gente fez um diálogo excelente com o Rodrigo Maia, quando ele foi presidente da... Rodrigo Maia já esteve aqui. Já esteve aqui, né? Mas ele teve um diálogo bom com ele, governadores, mas também eu como dirigente partidário, liderança partidária. É necessário que neste momento, assim, que a gente tem posições muito polarizadas, e essas posições polarizadas meio que exclui e empobrece muito a política. Assim. É difícil você não ter políticas, é uma disputa polarizada, mas o Brasil já começa com muita antecedência uma polarização. Geralmente a polarização acontece mais no decorrer da disputa, mas aqui no Brasil nós já passamos por 2018 e agora vamos enfrentar 2022 certamente com uma polarização muito forte. Quem chegar ao governo em 2020, a partir de 2023, terá que ter capacidade de dialogar com quem não faz parte do seu dia a dia, com quem não está ali, né, no seu pensamento igual. Assim. E eu vejo hoje, Gabriela, com muita tristeza, o que tem acontecido, especialmente de 2018 para cá, assim, que se alguém não concorda com você, se você não concorda com outra pessoa, isso vira praticamente uma inimizade, né? Isso não vira uma discordância normal, né, da disputa política, ou de divisão de mundo. Isso vira uma briga de família, muitas vezes, né? Quantas famílias se afastam, né, por esse debate político polarizado e por essa intolerância, impaciência. Nós estamos nos governos, nós somos lideranças, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, uma sociedade muito intolerante, o líder tem que ser mais tolerante. Numa sociedade que as pessoas são muito impacientes, o líder tem que ser mais paciente, porque senão você transforma de fato
o ambiente num campo de guerra. E a gente tem que sempre tentar apagar o fogo ali, tentar criar um ambiente de construção de pontes, tá certo? Então acho que é bom a gente poder conviver com quem pensa diferente. Muito bom, bastante gente aqui falou sobre construção de pontes, já que você trouxe o cenário de 2022, que é algo sobre o que a gente já precisa começar a pensar. Aliás, enfim, eu sempre falo isso para vocês nos vídeos, que a gente já está vivendo 2022 agora. A gente tem falado muito de frente ampla, né? O pessoal aqui no canal fica frustrado. Fala, o pessoal fala de frente ampla, mas não acontece frente ampla nenhuma. E a gente queria saber se existiria. Quero saber, você toparia participar de um movimento, da criação de uma frente ampla com um objetivo comum, deixando outras disputas pontuais para um segundo momento? Então, para enfrentar primeiro um desafio maior e aí depois quando as coisas voltarem ao normal, restabelece-se as divergências pontuais? Eu acho que vai ser necessário para o Brasil. Nós temos que tentar isso agora, no momento pré-eleitoral e eleitoral. Temos que tentar isso. Se a gente conseguisse construir uma frente de fato para disputar a eleição, seria muito bom. Isso esteve mais próximo ou esteve numa possibilidade maior alguns meses atrás, mas agora as decisões que o presidente Lula conquistou, né, que fortaleceram a sua liderança, e ele de fato se colocando praticamente como um candidato numa disputa com o presidente Bolsonaro, dificultou a construção de uma frente ampla, mas não tornou impossível. Acho que ainda é possível que a gente possa tentar construir uma alternativa para apresentar à sociedade brasileira de primeiro turno que busque uma amplitude maior, que tramite aqui entre o centro-esquerda, o centro-direita. Acho que isso ainda é perfeitamente possível. Já aumentou a dificuldade, mas é perfeitamente possível. Mas vamos imaginar que isso não aconteça, tá certo? Assim, que a outra pessoa, e que se polarize, e quem ganhar a eleição, eu acho muito difícil que o presidente Bolsonaro, se for reeleito, construa isso, porque o estilo dele não é um estilo de construção de pontes, é um estilo de dinamitar pontes. Então, isso pode dificultar um pouco mais essa união mais ampla, né, da sociedade brasileira. Mas qualquer outro candidato que ganhar a eleição terá que fazer isso, terá que estabelecer um período de transição. Os próximos 4 anos tem que ser um período de sarar as feridas, tá certo? E restabelecer, fortalecer a democracia. Acho que a gente tem que, para a eleição seria bom, se não for para a eleição, para governar é muito bom que seja numa amplitude muito maior do que se fez até agora. E quando a gente fala de frente ampla, muitas pessoas falam que o que dificulta a frente ampla é uma briga de protagonismos, né? Uhum. E aí o que eu quero saber de você você está disposto a abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto nacional, de um projeto para o Brasil? Eu estou disposto e tenho certeza que o meu partido também está disposto, né? O PSB, o Partido Socialista Brasileiro, pelo que nós conversamos, também está disposto, né, para a gente poder construir um projeto para esse país. Um projeto que leve em consideração, né, isso que a gente discutiu aqui, a questão do enfrentamento às desigualdades, a educação de qualidade, o respeito aos direitos humanos, a proteção ao meio ambiente, a construção de um ambiente de paz na sociedade brasileira. Eu estou disposto, meu partido também com certeza está disposto. Mas eu estou falando isso e não quero simplificar as coisas, porque a gente vai dar uma entrevista e fala aquilo que a gente deseja, mas não é fácil você convencer todas as pessoas a terem esse comportamento, porque muita gente está construindo, por exemplo, um projeto pessoal que é legítimo, dentro de um partido que tem um projeto que é legítimo e que quer, de alguma maneira, na eleição de 2 turnos, buscar uma posição no primeiro turno e pensando, não deu certo no primeiro turno, nós temos o segundo turno para a gente poder se alinhar a força que tenha mais identidade com o projeto de primeiro turno. Então, eu falo isso, falo de meu nome, nome do meu partido, mas eu sei assim, que a legitimidade que as pessoas têm de candidatura precisa ser respeitada, tá certo? E não é pecado a pessoa não compor uma aliança já eleitoral de primeiro turno, querendo se colocar e se fortalecer o seu partido e o seu nome. Mas se não for possível no processo eleitoral,
que seja no processo de gestão, né? Porque quando o governante chega para liderar o país e tem esse comportamento de amplitude, de trazer para ajudar a governar, para a governabilidade na relação com o Congresso, na composição de governo, uma amplitude maior, isso dá sinais, de fato, de distensionamento na sociedade. Vou sair um pouco do script do GPS para fazer aqui uma observação que eu achei que foi um exemplo prático. O governador Casagrande diz assim: eu estou disposto a abrir mão do meu protagonismo e o meu partido também, mas quero ressaltar aqui a legitimidade das pessoas que pensam de maneira diferente de mim. Isso é o pensamento democrático. Eu me posiciono dessa maneira. O que eu acredito ser melhor é isso. Mas a pessoa que pensa diferente de mim não tem um pensamento ilegítimo e nem deve ter o pensamento anulado. Ela tem legitimidade para pensar e a gente vai fazer, o senhor vai fazer, o senhor já troquei, você, porque aqui eu sou íntima, você vai fazer o seu trabalho para tentar convencer o maior número de pessoas daquilo que você considera ser a melhor alternativa. E aí eu vou para o final para falar o seguinte: essa é a hora que eu digo que parte da responsabilidade de ser uma liderança política é saber que as pessoas que te assistiram, que já te acompanhavam, ou que te assistiram hoje e se identificaram com as suas ideias, vão te usar como exemplo para conseguir pautar a própria existência, na vida pessoal, na vida profissional e no seu próprio posicionamento político e na forma como se engaja nas discussões. Então eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas que estão te acompanhando sobre como você acha que elas podem aprimorar essa participação no debate público e na construção de um espaço cívico mais democrático. Olha, eu me considero uma pessoa equilibrada. Então, assim, a política não gosta tem hora que a política gosta dos extremos. Assim, o que movimenta é o extremo, né? A pessoa dá uma declaração polêmica, um xingar ali, o outro rebater de cá. Então, assim, as pessoas às vezes gostam dessa polêmica. E parece que no Brasil a minoria se transformou em maioria. O que parece é isso, assim, aqueles que têm coragem de falar, de se expressar, muitas vezes com posições desequilibradas, parece que representa a grande maioria da população brasileira. Então chegou a hora da audácia dos que têm bom senso, da audácia de quem tem equilíbrio. Assim, as pessoas não podem agir e atuar da mesma forma que agem as pessoas que estão nos polos e às vezes xingando umas às outras, mas as pessoas que têm bom senso, têm equilíbrio, têm que se expressar, seja nas conversas pessoais, seja nas reuniões, seja na rede social, porque senão viram a ditadura da minoria, né? E parece que o Brasil, né, caminha para um desequilíbrio total. E não é verdade. A grande maioria da população brasileira são pessoas equilibradas. Então, o que eu peço, que eu só posso pedir a quem está nos acompanhando, né, é que a gente tenha coragem e audácia para a gente expressar de forma elegante e educada aquilo que a gente pensa, para a gente não se intimidar com o grito dos desequilibrados. É esse meu pensamento que acho que a gente tem que ter de comportamento nesse momento. Obrigada, governador, foi um prazer conversar com você. E eu não sei se você já sabia, mas complementando essa sua fala final, o lema aqui desse canal é menos emoção e mais razão. Eu não sabia, você falou no início, né, da abertura do programa. Eu esqueci que eu tinha falado. Então é isso, pessoal, esse foi mais um GPS Político com o governador do Espírito Santo, no seu segundo mandato como governador, Renato Casagrande, do PSB. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários de vocês, o like, se inscrevam aqui no canal e, claro, compartilhem o vídeo com seus amigos. Sempre falo, com os amigos que vocês acham que pensam como o governador Casagrande, mas principalmente com aqueles amigos que não pensam tão parecido, para que vocês possam construir um diálogo e evoluir a partir de uma divergência respeitosa. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos. Tchau. Tchau.